Oi, eu sou o PV. Eu sou o João. Bruno. Vamos falar o que hoje? Vamos falar de um assunto interessante, então. O quê? Nós vamos falar sobre cadeias alimentares, E então. teias alimentares também, né, velho? Meu Deus, que genial! Então, não. Então vamos começar. Vamos começar falando sobre os níveis tróficos. Eu acho muito importante falar sobre os níveis tróficos primeiramente. Como é que começa mesmo? Os níveis Começa pelos autotróficos, né? Ah. Porque toda cadeia alimentar começa pelos autotróficos, isso é nítido. O que é autotrófico, primeiramente? Autotrófico é aquele que produz o seu próprio alimento. Ou seja, as plantas, ou algas também, que produzem seu alimento através da fotossíntese, ou seja, através da luz do sol. Ela é o começo de uma cadeia alimentar, né? Nitidamente, lógico. Depois deles, eu lembro que vem os seres heterotróficos, né? Que não produzem seu próprio alimento. Ou seja, eles se alimentam de outros seres, certo? Por exemplo, os consumidores primários, né? Que são os chamados consumidores, são um nível trófico da cadeia alimentar, certo? Eles começam o quê? Provavelmente o consumidor primário, que é separado por níveis, são os herbívoros, né? Que se alimentam das plantas, que são os produtores, certo? Que é o nível primário da cadeia alimentar, né? Mas eu lembro que nos seres heterotróficos tem 3. Tem os herbívoros, os carnívoros e os decompositores. Sério? Sério. E os carnívoros são aqueles que, o nome já fala, né? Come carne. Um exemplo disso é aquelas aves que comem. Já viu aquelas aves que descem assim com tudo? Como e o come falcão, aquelas... né? É o falcão. Falcão. Desce com tudo, assim, come aquelas cobras. E aquela que mergulha. Já viu? Sobe lá em cima e mergulha e pega o peixe e voa de novo. Aí Super volta. top, velho. Super top isso. E também tem o leão, né? Os outros que se alimentam de carne. E também tem os decompositores. Que sempre na cadeia alimentar tem a ordem, né? Que, como a gente viu, tem o... Como que Primário, secundário. fala? Isso, verdade. Que sempre o primeiro vai ser o que o Bruno falou, né? Isso. O autotrófico. Os autotróficos. Que são os produtores do seu próprio alimento. Depois vai vir o secundário. Os herbívoros. Exato. Um exemplo, vamos usar exemplos. A vaca come O capim. o capim. O capim que- seria o produtor primário primário, e a vaca consumidor primário. o certo? consumidor primário. Isso. Consumidor secundário. Nós, humanos, que comemos a carne. a vaca. Lógico, além dos vegetarianos que não comem, E né? aí entrariam os decompositores. Depois da morte desse consumidor secundário, que seria os humanos, os seres humanos, né, no caso, vem os decompositores, que são as bactérias, fungos, né, que vão fazer o trabalho de decomposição desse Também depois da decomposição, eles deixam sais minerais. E os sais minerais vão ser utilizados pelas plantas de novo. Ou seja, o ciclo da cadeia alimentar vai sempre estar existindo, vai sempre rodar. Sempre indo e voltando. Sim, mas um dos principais, assim, a cadeia alimentar aquática, ela é muito utilizada para meio de explicação. Isso. E um dos, já é fundamental, que ele sempre, a base dela sempre vai ser a mesma, vai ser os plânctons, entendeu? Os plânctons. Isso, Os plânctons são micro-organismos, não são? Que Exato. fazem parte dessa cadeia aquática. exatamente. E uns podem ser levados, né, pela correnteza e tal, mas alguns possuem uma locomoção própria, né? É um flagelo, né, alguma coisa assim, que faz um chicote assim, nadando assim, ó. Massa sim, isso. sim. E tem o curioso, sabe de onde é que veio a palavra plâncton? Da onde? Do grego, como que é? Plagictus. É muito Coisa top. estranha, né? O que significa errante, andarilho. Por isso que ele fica Não, o legal do plâncton também é que ele é dividido em vários tipos de plâncton, né? Tipo fitoplânctons. São plânctons de origem vegetal, que vivem nas águas, que vivem lá em cima das águas. Mas aí você pensa, cara, como é que elas ficam em cima das águas? Elas possuem óleo no seu corpo que fazem elas ficarem por cima, na superfície da água. Exato. E ela é a base de uma cadeia alimentar. Elas são autotróficas, elas produzem o seu próprio alimento. E também é muito típico as baleias, não sei se dá para reparar, mas as baleias também puxam se alimentam dessas fitoplânctons. Exato. E também
A gente tinha falado assim, como na cadeia alimentar, a gente tinha usado a planta, né, e depois a vaca como consumidor primário. Só que aqui nos plânctons existem também os zooplânctons. Esses zooplânctons podem ser chamados também de consumidores primários, porque eles podem se consumir dos fitoplânctons, entendeu? Que produzem seu próprio alimento. Só que os zooplânctons, eles são de origem animal, entendeu? Ou seja, são seres heterotróficos, eles se alimentam desses fitoplânctons, entendeu? E eles têm vários grupos. Tem o holoplânctons, que se passam a vida inteira com os plânctons, entendeu? Como alguns crustáceos, cordados e essas coisas. Enquanto meroplânctons, eles passam só a sua parte larval com o plâncton, entendeu? Que são larva de moluscos, crustáceos. Então, é basicamente isso. Então é isso? Isso seria a cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar, mas lembra que a gente falou que ia falar sobre teia alimentar? Porque na cadeia alimentar, o que é teia alimentar, na verdade? Teia, como se diz, é um conjunto, né? E a teia alimentar seria, vamos dizer, que várias cadeias alimentares se interligando. Exato. Mas como que funciona isso? É tipo assim, a mesma espécie pode participar de duas cadeias alimentares, né? Pode, como o gavião. Isso. E também, como nós estamos falando da água, o tubarão. O tubarão pode participar de duas cadeias alimentares. Ele pode comer uma espécie de peixe, exemplo, O atum. atum, e pode comer outros peixes. Pode O comer at- até uma... Um tubarão. Pode até comer com tubarões menores. Pode comer Isso. até uma foca, né? Exato. Isso. foca também. E a foca faz parte de uma cadeia alimentar diferente da do atum. Ou seja, isso seria a teia alimentar, que seria seria essa participação da mesma espécie em duas cadeias alimentares diferentes. Por exemplo, Faz uma ave. Um exemplo, o falcão. O falcão, certo, ele Falcão. pode se alimentar tanto de um rato, um rato, Ratinho. quanto de uma cobra. Entendeu? Ou seja, o rato tá numa teia alimentar diferente, entendeu? Tá numa teia, sei lá, o rato vai e come uma planta, alguma espécie de planta que ele se alimenta, entendeu? Já a cobra, ela pode se alimentar do próprio rato. Isso. Entendeu? Do próprio rato, come o rato. Exato, pode ser. Só que aí, o gavião pode fazer parte dessa cadeia alimentar comendo a cobra, entendeu? Formando só uma cadeia alimentar. Ou então ele pode formar uma teia, como se a cobra tivesse uma cadeia alimentar diferente da do rato. O gavião poderia comer a cobra e o rato. Então ele poderia juntar essas duas cadeias alimentares, entendeu? Formando uma teia. No caso, ele seria ou então ele pode escolher ser o produtor secundário ou produtor terciário. No caso, se ele for comer a cobra e esperar o rato ser comido pela cobra. Consumidor, né? Que você quer dizer? Isso, Consumidor consumidores. primário. Isso também ou pode consumidor acontecer com secundário. os produtores. Uma planta pode ser consumida por dois animais diferentes. Isso pode dar origem a duas cadeias alimentares diferentes, formando assim também uma teia. Ou seja, tanto no processo de produtores como de consumidores podem haver esse tipo de formação de teia. Verdade. E é chamado de teia por causa do desenho que vai formando, né? Vai formando um desenho semelhante com uma teia. Não tem Então é alimentar. isso. É isso? É Eu acho que isso. deu pra entender Acho direitinho, que né, deu. o que é. Né? E aquilo ali? Olha, tem uma... eles estão indo embora? Não, deixa o like, tá? Deixa o like, professora, eu te amo, professora. Também te amo, I love you.